Irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria se façam presentes em nossos corações. Nós vamos dando continuidade à nossa reflexão sobre a vida de São Padre Pio. Hoje nós estamos ainda meditando o capítulo 2, que é da Epístola número 1, página 924, e nós vamos então relembrar um pouquinho aí o que nós abordamos na aula passada. Nós estamos então no capítulo 2, onde São Padre Pio nos diz que Satanás é mesmo um inimigo poderoso. E nós vimos na última reflexão que o demônio desencadeava sua fúria diabólica sobre a vida de São Padre Pio. Por quê? Porque São Padre Pio arrastava muitas almas para Deus. Então ele era muito atacado. E hoje o que é que nós vamos ver? Que mesmo aí diante desses ataques, né, dessa fúria diabólica aí do inimigo, nós vamos ver alguns pontos. Nós veremos que São Padre Pio, ele era iluminado pela graça de Deus. Que ele era, olhem que importante, sustentado pela autoridade dos seus diretores espirituais. Depois nós vamos ver também que ele sempre alcançava vitória, mesmo que a um preço muito alto, e que ele contava sempre com a graça de Jesus, com a graça da Virgem Santíssima e do seu anjo da guarda. E o que é que nós vamos perceber aqui, né? A partir disso, então, alguns pontos importantes, né, da vida de São Padre Pio para nós, enquanto filhos de São Padre Pio, enquanto filhos da comunidade, né? Nós vamos ver aqui que se São Padre Pio ele era iluminado pela graça de Deus, que nós, enquanto filhos, nós também precisamos assim, entender isso. Nós precisamos buscar as luzes de Deus, na graça de Deus, né? Reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. E que se São Padre Pio ele era sustentado pela autoridade dos seus diretores espirituais, que nós também devemos. Hoje ainda nós não contamos com essa graça, né, de termos aí um diretor espiritual nos acompanhando mais de perto e a tempo. Mas nós temos a graça de ser sustentados pela autoridade dos nossos pais espirituais. Então nós precisamos nos colocar, nós precisamos numa posição de nos colocar como sustentados mesmo pela autoridade do nosso pai espiritual. Quando Padre Pio ele se sujeita à autoridade dos seus diretores espirituais, o que é que ele está fazendo? Ele está, assim, sendo humilde, submisso, ele se colocando em obediência. Então, esse é um ponto que nós precisamos nos espelhar em São Padre Pio também. E também nós precisamos olhar para São Padre Pio e ver que, mesmo com as nossas lutas diárias também, nós vamos também aí alcançando as nossas vitórias, contando aí como São Padre Pio fazia, né, com Jesus, com Nossa Senhora e também com o nosso anjo da guarda. Agora nós vamos meditar em cima da carta de São Padre Pio. Ela está na página 334 da primeira epístola, e aqui do nosso livro é a número 19. E aí o que é que nós vamos ver aqui nesse trecho de carta? Nós vamos ver uma descrição bem expressiva das lutas que São Padre Pio passava. Então nós vamos ver como que ele era sustentado. Nós veremos também que esse combate, né, que nesses combates eles serviam para a purificação, né? A cada embate, a cada luta que ele enfrentava, ele ia se purificando. Nós vamos ver também nessas lutas, na descrição dessas lutas, que ele usava de estratégias sobrenaturais para garantir aí a vitória. Nós vamos então
lá para a epístola número 1, página 344, aqui do nosso livrinho é a número 19, a carta número 19. E o que é que nós vamos ver nesta carta? Nós vamos ver que o demônio, ele impõe uma condição para São Padre Pio, para deixar, né, de atormentar São Padre Pio, para se retirar. E qual é essa condição que o demônio impõe a São Padre Pio? Ele quer que São Padre Pio rasgue e coloque fogo na carta que ele recebe do seu diretor espiritual. Mas como São Padre Pio ele permanece firme, ele permanece na obediência, ele não muda, né, de ideia, o que acontece é que São Padre Pio passa a ser espancado diariamente. Mas mesmo diante aí dessa situação de embate, né, de ser espancado, né, fisicamente, São Padre Pio ele afirma e ele reconhece que Jesus não se esquece dele. Ele reconhece que Jesus, mesmo nesta situação, Jesus o segue com amor. Mesmo diante do sofrimento, ele sabe que é amparado por Jesus. Então, nós vamos agora para a leitura da carta. Nestes últimos dias, quando recebi sua carta, aqui é ele dizendo para o seu diretor espiritual, antes de abri-la, aqueles tentadores disseram-me que a rasgasse ou então a jogasse ao fogo. Se tivesse feito isso, ter-se-iam retirado para sempre e não me teriam atormentado mais. Permaneci mudo, sem lhes dar resposta alguma, e, no entanto, desprezando-os no coração. Então acrescentaram os demônios: queremos isso simplesmente como condição para nos retirar. Ao fazer isso, você não o faz como desprezo por alguém. Respondi que ninguém seria capaz de me demover do meu propósito. Demover é fazer com que ele mudasse o seu propósito. Arremessaram-se sobre mim como tigres famintos, maldizendo-me e ameaçando-me de que me fariam pagar por isso. Padre, cumpriram a palavra. Desde então, diariamente, tem me espancado. Mas não me assusto. Não tenho Jesus em mim um Pai? Não é verdade que serei sempre seu filho? Posso dizer com toda segurança que Jesus nunca se esqueceu de mim. Mesmo quando eu estava longe dele com seu amor, ele tem me seguido por toda a parte. Então, o que é que nós vemos aqui? Para São Padre Pio, se ele não estivesse com seu propósito firme em Deus, seria muito mais fácil para deixar de ser perseguido, atormentado e espancado, que ele rasgasse e queimasse a carta, mas ele permanece fiel e na obediência, mesmo sabendo que sofreria. Ele opta pela obediência. Ele sabe que é muito grandioso obedecer, né? Ele sabe que é de grande valia para ele obedecer o seu superior, não é? E não ser o senhor de si mesmo. Ele sabe que a sua segurança está na obediência. Para nós, humanamente falando, obedecer é muito difícil. Para nós não é fácil obedecer. Por quê? Nós temos na nossa natureza que é próprio de nós seguir aquilo que é o nosso parecer, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que é o nosso desejo. Mas se nós estamos com o espírito
animado por Deus, né? Se o nosso espírito é animado por Deus, se faz necessário e é muito importante que nós, por algumas vezes, ou nas situações que se façam necessárias, que nós renunciemos àquilo que é a nossa vontade, àquilo que é o nosso desejo, por amor, obedecer, né? E nós vemos que São Padre Pio, ele passava por tudo aquilo, ele obedecia e ele o fazia por amor. E aí o que é que nós que nós precisamos tirar de proveito para nós aqui, neste trecho de carta de São Padre Pio? A questão da obediência, né? Que se faz importante. Para São Padre Pio, por mais doloroso que fosse, ele preferia obedecer. E aí nós vamos pedir hoje, já encerrando aqui, a intercessão de São Padre Pio, para que ele venha interceder por nós, para que nós, dentro do nosso carisma, desejemos viver a obediência, para que ele interceda por nós nas nossas lutas diárias, para que nós não cedamos às tentações e ao pecado, e que mesmo diante das nossas situações, né, de sofrimento mesmo, que nós possamos reconhecer, como São Padre Pio reconhecia, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados e que o Senhor nos segue com o seu amor. Amém? Então nós vamos pedir: São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.